Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento web. Nessa aula vamos fazer mais uma parte da construção do nosso CRUD. Então o CRUD corresponde a 4 operações: Create, Read, Update e Delete. Então a gente já fez a parte de ler informações, ou seja, listar dados. Agora a gente vai trabalhar aqui, também já fez a parte de criar, a gente vai trabalhar agora na parte de atualizar. Ok, vamos começar a nossa edição. Então vamos começar editando aqui o Descent Down. Então aqui a gente vai fazer uma operação de CRUD, Então a gente vai ter elementos para criar que a gente teve para ler, Agora a gente vai criar um elemento para atualizar. Então vamos colocar o update. Também vai ser uma função assíncrona. Ela vai receber o que? Também uma requisição do tipo request e uma resposta do tipo response. Ó, aqui no corpo, a gente vai fazer, não vamos fazer nada por enquanto. Vamos só colocar aqui um console.log update. Beleza, aqui a gente vai fazer a mudança aqui também nas rotas. Aqui a gente tem o nosso arquivo de rotas, Como a gente vai atualizar, então a gente vai precisar receber o ID desse descent, que vai ser atualizado. Então vamos criar aqui uma rota. Então essa rota vai ser para descent, mas quem quiser utilizar vai ter que nos passar o ID, do descent. Beleza? E a operação aqui vai ser put, porque a gente vai atualizar, um dado. A gente vai pegar descent controle.update. Então vamos salvar aqui. Vamos abrir um novo terminal. Digitar yarn start para iniciar o nosso servidor. Beleza, vamos aqui agora no nosso Insomnia, A gente criou uma operação de update. Então aqui eu vou duplicar esse. Criar nova requisição, Só que eu vou duplicar. E aqui eu vou colocar novamente. Colocar aqui. Atualizar. Descent. Beleza, vamos criar. Ok, só que o método aqui, no atualizar descent, ele não vai ser post, Que no atualizar descent, o nosso método vai ser put, porque a gente vai salvar, Quando formos atualizar, temos que passar o ID do descent, que vai ser atualizado. Beleza, para não ter problemas, aqui eu vou deletar esse arquivo do nosso banco de dados. Ok, vou fazer Ctrl C aqui, vou fazer yarn type ORM migration run para criar o nosso banco de dados novamente. Ok, nosso banco de dados aqui foi criado. Agora a gente vai iniciar, o nosso servidor. Vamos fazer yarn start para iniciar. Beleza. Iniciou, a gente pode, por exemplo, vamos chamar aqui a opção de atualizar. Beleza, aqui não vai fazer nada porque a gente não está fazendo uma resposta, Mas a gente não está providenciando, uma resposta, mas a gente vê que chegou aquele nosso método. Por que a gente sabe disso? Porque justamente foi apresentado na tela aqui a mensagem que a gente colocou. Então aqui a gente vai pegar as informações que nos foram passadas, então, da mesma forma que a gente criou aqui, pegou esses dados, quando for para atualizar, a gente também vai pegar essas informações.
Beleza, então vamos aqui para o update e vamos colocar essas informações. Aqui eu vou criar um objeto const provided data, que vai ser igual a todas essas informações, um objeto, né, com todas essas informações que nos foram passadas, menos o áreas que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza, salvar. Se a gente aqui embaixo, né, fizer um console.log por provided data, ele vai imprimir, né, os nossos dados. Beleza, isso daqui é o update. Vou colocar aqui no final res.json done, só para o servidor, quando a gente fizer a requisição, né, a gente receber essa resposta. Vai executar. Então aqui done, né? E a gente vê aqui, ó, que esses dados foram todos, né, nos passados, que a gente fez um console.log dos dados que nos foram fornecidos, né? E a gente vai ter todas essas informações. Beleza, por exemplo, note aqui o nome, né? O que é que acontece se a gente não passar um nome específico? Se a gente, ao invés de fazer isso, né, a gente não passar um nome. Fazer dessa forma. Vamos executar. Vamos fazer aqui a requisição. Fizemos a requisição, obtivemos uma resposta, ó, ao que acontece aqui. Essa propriedade vai vir como indefinida. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um filtro para pegar só as informações que foram definidas. Por exemplo, se o nome aqui não foi definido, é porque isso daqui não é para ser atualizado, né? Para ser mantido o mesmo valor. Então, a gente vai fazer essa edição. Vou colocar aqui let data igual a um objeto vazio, colocar objeto.entry, entries na verdade, entradas, né? A gente vai analisar cada propriedade que está dentro do provided data, ou seja, esses dados aqui, ó, que nos estão sendo passados. Então, for each, para cada uma dessas propriedades, a gente vai fazer algo. Então, a gente vai receber um V, que vai ser o dado, né, que nos é passado. E esse V ele vai conter duas coisas. Veja aqui, ó, que ele contém uma chave, que é esse aqui está destacado na cor branca, e um valor, né, que está destacado na cor verde. Então, a gente pode dizer aqui que a gente vai receber uma chave e um valor, e a gente vai pegar isso de V. Beleza? A gente está dizendo o quê? Se o usuário definir algo por valor, por exemplo, aqui em nome está indefinido, né? Então, vamos dizer, se valor, né, possuir alguma coisa, basta a gente colocar aqui value, porque se ele tiver alguma coisa, ele vai entrar. Se ele não tiver nada, o value vai ser avaliado para falso, então ele não vai entrar. Então, se ele tiver alguma coisa, vamos dizer que os nossos dados vai ser tudo que ele tinha, mais esse par, né, de chave e valor. Beleza, então se a gente, ao invés, né, de colocar aqui provided data e agora a gente imprimir, faltou só mais um ponto aqui, a gente imprimir aqui embaixo essas informações está onde? A gente está colocando aqui dentro de data, né? Se a gente imprimir data, a gente vai ver, né, que essas informações estão vindo para a gente menos o nome, né? Então, o objeto que vai ser formado ser um objeto com todas essas informações, exceto o nome que eu não forneci aqui. Beleza, vamos executar. Executou. Aqui a gente tem um objeto, ele tem todos os dados. Ó. Só não tem um dado referente ao nome. Então, começa o objeto aqui, começa do last name. Então, aqui a gente tem justamente, né, as informações que a gente deseja. Beleza, mas eu vou atualizar um decente, né? Se eu vou atualizar um decente, vou apagar isso daqui.
Se eu vou atualizar um descent, então a gente vai precisar pegar esse descent que vai ser atualizado. Então, let descent vai ser igual a wait this ponto. Aí eu vou criar uma função chamada de read by ID, ou seja, vai ler um descent by ID. E de onde ele vai pegar esse ID? Ele vai utilizar os dados, né, que estão na requisição e resposta. Na verdade, ele vai pegar da requisição, né, mas a gente pode passar aqui esses dois dados. Aqui em cima a gente vai criar esse método. Então vamos lá, criando esse método read by ID. Vamos lá, read by ID ser igual a sync rec request has response. A gente está utilizando dessa forma, precisaria passar apenas a requisição, mas dessa forma esse método, né, serve para a gente fazer outras operações. Por exemplo, se a gente quiser ler um descent particular. Então a gente vai ler o ID, né, que nos foi passado aqui. Por exemplo, aqui a gente vai pegar o ID 1. Beleza, então vamos colocar rec.parents. Beleza, a gente vai pegar o ID porque foi ID, porque aqui nas rotas, né, a gente disse ó, que o dado que nos foi passado se chama ID. Ok, vamos salvar. Que a gente vai dizer const descent vai ser igual a wait this.descentDAO.read by ID. Então a gente vai criar esse método lá no descentDAO, né? Quem está fazendo essas operações com o banco de dados. Então a gente vai passar um número correspondente ao ID e no final a gente vai retornar, né, esse descent. Então, vou fazer return descent. Beleza, salvar, vamos criar esse método lá em descentDAO. Então a gente vai aqui em descentDAO, a gente pode criar aqui após o read. Então vamos criar aqui esse nosso método, né, read by ID. Então vai ser um método assíncrono também, o nome vai ser read by ID. Ele vai receber um valor referente ao ID, né, um valor numérico. Beleza, ele vai fazer o que? Aqui const repository ser igual a get repositório, ou seja, a gente vai pegar um repositório, repositório referente a descents. Ok, vamos dizer que const descent, ou seja, a gente vai buscar um descent. E a gente vai buscar do nosso repositório. Ponto, a gente vai pedir, né? Encontre o file. Então, ele vai buscar um descent, se ele não encontrar, né, ele vai falhar. Ele vai pegar esse descent baseado no que? Baseado no ID. E vamos pedir, né, para junto com o carregamento desse descent, ele carregar outras informações, como as áreas, mais o que? Carregar os projetos. Beleza, e carregar também a foto. Beleza, essas informações aqui que a gente deseja que sejam carregadas junto, e aqui a gente vai fazer return, vai retornar esse descent, né, específico. Vamos ver aqui se esse descent ele tá vindo, né, pra gente. Então, a gente pegou esse descent, vamos fazer um console. A gente pode até retornar ele aqui, né? Que a gente já está retornando o JSON, a gente pode retornar esse descent. Salvar. Vou executar aqui. Fazer um send. Não foi. Vamos ver o que é que pode ter dado problema. Beleza. Aqui eu vou fazer o que? Eu vou fazer um console.log e vou pedir para mostrar aqui o descent. Eu vou fazer aqui um console.log
e vou colocar aqui um texto, né? Decente, 2 pontos, salvar e vou fazer a nossa requisição novamente. Ok, vamos ver se essa informação, né, nos foi passada. Ver aqui na saída. Ver aqui na saída o que pode ter dado errado. Beleza. Beleza, aqui deu um probleminha, disse que o Notify Entity do tipo decent que casa com o valor 1. Na verdade não existe mesmo, porque a gente não salvou, né, nenhum decent. Então vou salvar um aqui. Pronto, salvei esse decent. Se a gente colocar aqui para listar, então a gente vai ver ó, que tem um decent com ID 1. Beleza, agora se a gente for atualizar, cancelar aqui, vai executar novamente. A gente vê ó, que esse nosso decent, né, ele foi mostrado. Então a gente conseguiu, né, pegar esse decent. Agora a gente quer atualizar ele. Beleza, para atualizar, a gente tá aqui no update, né? Para atualizar, a gente pode fazer o que? Dizer que esse decent vai ser igual a tudo que ele tem, seja decent, e vamos substituir nesse decent aquelas informações que estão em data. Então a gente vai atualizar, né? Tudo que está ali em data a gente vai atualizar nesse decent específico. Então aqui a gente vai colocar tudo que está dentro de data. Excelente. Para atualizar, a gente pode chamar o nosso this.decentDAO.create passando o nosso decent. Então o create ele vai fazer o que? Ele vai criar uma nova entidade. Se o que você passou aqui não contém um ID, mas se você passou algo que contém um ID, então ele vai atualizar aquela informação. Por exemplo, a gente poderia fazer o que aqui? Poderia apagar essas informações. Poderia apagar esses dados aqui. E dizer o que? Que eu vou atualizar, ó. Aquele que tem ID1. Eu vou trocar o nome aqui tá Reudisman. Aí eu vou trocar o name, colocar o nome, digamos, Paulo. Beleza, eu vou atualizar esse decent, mas vou trocar apenas o nome. Então, quando eu fizer a requisição, aqui ainda está aparecendo, né, que a gente está imprimindo o decent em si. Mas se a gente for aqui em listar, ainda está aparecendo também. Beleza. A gente disse o que aqui, né? Que é trocar aquele que tem o nome, né? Daquele com ID1 para Paulo. Que a gente pegou o decent. A gente disse que aqui... A gente disse aqui que os decentes, né? Ia ser tudo que ele tem. Mais os valores aqui que tem datas, né? E aqui a gente tá salvando, né, esses decentes. Na verdade, o que faltou a gente fazer um await, né, aqui. Essa operação ela vai demorar um pouco, né, então a gente tem que esperar que ela finalize. Então vamos executar novamente. Executando novamente, ele trocou o nome aqui de Reudisman para Paulo, né? Se eu colocar Reudisman aqui, ele vai trocar de Paulo para Reudisman. E você poderia trocar qualquer informação aqui além do nome. O que é que eu vou fazer? Eu vou listar aqui e vou pegar o decent que a gente tem, que eu vou atualizar mais dados dele. Beleza, eu podia pegar, né, mas só uma informação específica, mas para a gente ser um pouco mais prático, eu vou pegar logo todas as informações e vou jogar aqui dentro de atualizar.
Eu vou tirar as áreas que a gente não vai atualizar elas por enquanto. Mas eu vou deixar o projeto. Então veja o que acontece. A gente tem aqui um projeto de desenvolvimento web e outro projeto de desenvolvimento mobile. Então se eu pegar um projeto desse específico e criar um outro elemento aqui, sei lá, colocar ao invés de desenvolvimento, né, colocar estrutura de dados. Aí aqui eu tirar o ID, o que é que vai acontecer? Se a gente executar isso, ele executou, né, e criou mais um projeto aqui, né, no caso estrutura de dados. Então vamos listar aqui para a gente ver. Então aqui a gente tem desenvolvimento web, ele criou outra estrutura de dados. Então se você passa o ID, ele vai atualizar aquele dado. Se você não passa, ele vai criar outro. Sei lá, em vez de estrutura de dados, o ID aqui é 3, né? Que ele criou. Então eu vou colocar aqui ID 2.3. E eu vou dizer, em vez de estrutura de dados, eu vou colocar estrutura de dados 2. Beleza, enviar. Colocou aqui, ó, estrutura de dados 2. Se a gente for listar, a gente vê que ele atualizou o projeto lá, estrutura de dados para a estrutura de dados 2, ou seja, aquele que tem o ID 3. Ou seja, se você não passa informação, não passa o ID, né, ele cria um novo. Se você passa alguma informação, ele só atualiza, né, aquele dado. Então, mas isso é muito bom quando você tem relacionamentos, por exemplo, quando você vai modificar um dado específico ou quando você vai modificar um dado de um relacionamento que você tenha do tipo muitos para muitos ou um para um. Por exemplo, a gente quer mudar uma foto, né? Então seria simples. Se quer mudar um projeto também, como a gente acabou de mudar, seria simples também. Mas quando a gente está em um relacionamento um para muitos ou muitos para um, o TypeORM ainda não está tão robusto, né? Então a gente tem que fazer isso meio que manualmente. Então, relacionamento ali com as áreas, que é do tipo um para muitos ou muitos para um, né? Dependendo de como você vê, a gente vai ter que fazer meio que não vai ser feito automático, né? Como a gente fez ali com os projetos. Beleza, então a gente pegou aqui o Decent, atualizou aqui os dados dele, e criou, né, aqui esses Decents. Aqui a gente tá vindo as nossas áreas. Então o que é que a gente vai fazer, né? Se o usuário, né, passar áreas novas ou atualizar uma área que já seja daquele Decent, a gente tem que atualizar no banco de dados ou criar essa nova área. Se por acaso o que o Decent está fazendo, se ele remover uma área específica, então a gente vai ter que deletar, né, aquela área específica. Então vamos dizer aqui se áreas, ou seja, se as áreas foram informadas, vamos criar aqui const áreas objetos que vão representar a nossa área. Vamos criar um this.create or update área, passando as áreas, né, que a gente tem, passando mais o que? O Decent, as informações do nosso Decent. Então a gente vai criar esse método específico. Vamos criar ele aqui em cima. Então vamos lá, aqui depois do read by ID. Então a gente pode fazer aqui o que? Assim que chamar aqui de create or update área, passando a nossa lista de áreas. Por enquanto aqui eu vou colocar N mesmo, mas essa lista, né, corresponde às nossas áreas, e o Decent, que é do tipo Decent. Beleza, então vou dizer que minhas áreas aqui, ela é igual, ela é do tipo, a área é uma lista, né, de áreas. Então se eu for fazer isso, eu vou ter que fazer
essa análise aqui. Então, vou criar aqui const áreas, sei lá, áreas provided, vai ser, vou dizer que vai ser do tipo aqui, área, uma array de área, e eu vou converter isso a partir das áreas que nos foi passada. Então, a partir dessas áreas que não foi passada, eu criei aqui, né, converti, fiz um cache aqui para uma lista de áreas, e aqui eu vou colocar áreas provided. Ok. Beleza. Aqui em cima, né, eu já posso receber a lista de áreas como de fato, né, a gente tá recebendo. Então, aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar áreas ponto for each. Então, para cada área, aqui eu vou fazer um processamento. Ok, que processamento é que eu vou fazer? Então, eu vou receber aqui a área. Eu vou dizer que área.descent. Então, para a gente poder atualizar sem dar erro, a gente tem que setar o descent. Se a gente não setar e for salvar, ela vai dizer que o ID do descent não foi fornecido. Por isso que a gente precisa, né, colocar o descent aqui. Que a gente vai fazer await this.descent.create área, passando a nossa área. Excelente. Só que a gente não tem ainda a função create area, né? E nossa função tem um await aqui, né? Então essa função tem que ser uma função assíncrona, né? Então vamos colocar o async aqui e lá no descent.down vamos colocar esse create area. Então vamos aqui, na verdade seria interessante a gente criar uma área down, mas por enquanto vamos colocar aqui. Futuramente a gente pode refatorar. Então vamos criar aqui esse método create area no nosso descent.down. Beleza, então assim que create area vai receber o que? Vai receber área, que é do tipo área. Beleza, aqui a gente vai fazer const repository vai ser igual a get repository passando a nossa área. Excelente. Então aqui diz que a área, né, não existe. A gente pode fazer aqui a importação, né? Beleza, se a gente for olhar agora a gente vai ter as áreas aqui, porque não estava importada, né? Não estava enxergando as nossas áreas. Vamos colocar const área entity vai ser igual ao repository.create. Então, create ele não vai efetivamente, né, criar, né, executar essa operação no banco de dados. Ele só vai preparar, né, para essa execução. Então, aqui a gente está com a área entity, né, a gente chamou o nosso método create. Para efetivamente, né, realizar essa operação, a gente precisa chamar aqui outro método. Se chamar repository.save, passando aqui essa área entity. Quando você faz repository.save, ele vai criar, né, essa entidade, se ela não existir, ou vai atualizar caso ela já exista, né, no nosso banco de dados. Então, se você não definiu o ID, ele vai criar uma nova. Se você definiu o ID, ele vai apenas atualizar nessa área específica. Pronto, excelente. Se a gente voltar aqui para o nosso Descent Controller, né, a gente vai ver que a gente já não tem mais erros, né? Beleza. Então a gente fez aqui essas operações e
era isso, né, que a gente queria fazer aqui mesmo. Então a gente está dizendo, para cada área que nos foi fornecida, a gente vai setar o descend para poder não dar erro quando a gente executar. E vai chamar esse create área, que vai criar ou atualizar dependendo se essa área ela tem um ID ou não. Beleza, então a gente precisa, né, criar essas novas áreas que nos forem fornecidas, né? E a gente precisa de mais, como é uma função assíncrona, eu vou colocar um await aqui. A gente precisa de mais o que? Deletar, né, aquelas informações que o discente ele não possui mais. Então a gente já criou essas novas áreas que nos foram passadas. Agora a gente também vai deletar. Vou chamar aqui delete áreas. Eu vou passar quem aqui? Vou passar os discentes. Passar aqui a lista, o discente, na verdade. E vou passar aqui essas áreas que nos foram fornecidas, né? Que eu vou criar esse método, assim como eu fiz com o outro. Vou criar esse método delete áreas. Porque eu tenho uma lista aqui, digamos aqui, o discente ele tem duas áreas, mas quando for atualizar ele pode remover uma delas. Então, se ele não colocou essa daqui que tem o ID 1, ela vai ter que ser removida, né, daquele objeto. Beleza, então a gente pode colocar aqui esse método. Então, assim que chamar aqui de delete áreas, beleza, vai receber o que? O discente, que é do tipo discente, e vai receber as áreas, que é do tipo área, é uma array de áreas, né? Pronto, excelente. Aqui a gente vai fazer internamente, né, o nosso processamento. Beleza, então a gente vai dizer const to remove, ou seja, as áreas, né, para ser removida vai ser igual o que? As áreas que nos foram... Na verdade é que é interessante primeiro a gente pegar, né, as áreas que o discente está cadastrado lá no banco de dados. Então, discente vai ter uma lista de área cadastrada. Então, vamos colocar aqui const discente áreas vai ser igual a discente.áreas. Beleza, então qual a pergunta que a gente quer fazer aqui? Se tem uma área que está no discente e não está nessa lista de áreas que nos foi fornecida lá para atualizar, então é porque essa área específica vai ser removida. Então, se ela está no nosso discente, mas se quando eu for atualizar eu não passar essa área específica, então é porque essa área ela vai ser para ser removida. Então essa é a análise que eu vou fazer aqui. Então eu vou fazer discente áreas ponto filter. Então eu vou fazer um filtro aqui. O filtro ele vai ser baseado em quê? Vai ser baseado cada discente área, né, vai ser uma área. Então esse área aqui corresponde a uma área que o discente ele possui, né, em si. Aqui a gente vai fazer o processamento. Beleza, deixa eu ver aqui, pronto, ok. Aqui a gente tem que retornar, né, um valor booleano para informar se essa área ela deve ser selecionada ou não. Então o objetivo aqui é selecionar as áreas que vão ser removidas. Beleza, então as áreas que vão ser removidas vai ser aquela que estão em áreas, ponto some. Aqui a gente coloca obj, colocar na verdade área obj. Essa área obj aqui as áreas, né, que nos foram fornecidas. Então a gente diz aqui se área
obj.id, ou seja, se ela tem um ID é porque ela foi salva, né, no nosso banco de dados. E área obj.id igual a área.id. Beleza. Vamos ver aqui, não tem aqui o ponto e vírgula. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? Aqui eu vou colocar uma exclamação só para dizer não. Beleza, então o que eu estou dizendo? Eu estou caminhando nas áreas dos discentes. Eu estou dizendo aquela área do discente que ela não estiver nessa área que o usuário nos passou, é porque ela tem que ser removida. Então, para cada área, a gente pergunta se alguma área, nessa nova lista, né, de áreas que nos foi fornecida, se alguma dessas áreas ela tem o ID da área que já é a área do discente. Então, se essa área em particular ela ocorrer nessa lista de novas áreas que nos foram passadas, é porque ela deve permanecer. Então, se a gente pesquisar e não encontrar ela nessa lista de áreas que o usuário passou aqui para atualizar, é porque ela deve ser removida. Então, aqui embaixo a gente vai fazer um for aqui diferente, porque o for each ele não funciona muito bem com funções assíncronas, né? Então, a gente vai colocar aqui for para cada elemento, né, aqui do toRemove, a gente vai colocar aqui dentro de área. E a gente vai fazer o que? Await this.DiscentDal.delete área. Passando a área. Então, se eu passei uma lista de áreas, mas esse discente que está salvo, né? Ele não vai conter mais aquela área, eu vou deletar aquela área em particular. Falta só a gente criar esse método delete área. Então, vou aqui, que a gente colocou um create, né? Aqui embaixo eu também vou colocar um delete área. Então, assim que delete área, vai receber a área, né? E aqui a gente vai fazer o que? Const repository vai ser igual a get repository. A gente vai analisar aqui áreas. Beleza. Const remove vai ser igual a await repository.remove. Eu coloquei response aqui, é repository.remove. Eu vou remover nessa área aqui específica. Beleza? E aqui eu posso retornar, né, essa área que foi removida. Então, se você quiser aqui, pode colocar, né, o tipo de retorno, né? Aqui é uma promessa de área. Aqui é uma promessa também de área. Beleza. Aqui a gente precisava return created. Pronto, excelente. Aí aqui a gente fez o que, né? Recapitulando novamente. Para as áreas, a gente pegou as áreas. Para todas as áreas que nos foi fornecida, né? A gente caminhou sobre ela. Se ela tiver ID, então ela vai ser atualizada. Se não tiver, uma nova área vai ser criada. E aqui, para todas aquelas áreas que estão no discente, né? Mas não estão nessa lista aqui para ser atualizada, então ela vai ser removida do nosso banco de dados, né? O discente não vai ter mais aquela área específica. Beleza, vamos continuar aqui as nossas edições. Depois que a gente fizer tudo isso, então vamos fazer const updated, chamar await this.readById novamente.
E aqui a gente vai passar o quê? Vai passar requisição e resposta, porque aqui a gente atualizou as áreas, né? Então a gente vai retornar um decente aqui com essas áreas atualizadas. Então, ao invés de imprimir aqui, a gente vai retornar esse objeto aqui, o updated. Beleza, vamos salvar e vamos ver se o nosso código está funcionando apropriadamente. Então vamos aqui para o Insomnia. Primeiro eu vou pedir aqui para listar. Listei aqui, né, os nossos objetos. Então vou pegar esse daqui, que é o nosso único objeto que salvamos até agora. Fazer um Ctrl A, Ctrl V. Agora eu vou tentar aqui atualizar as áreas. Sei lá, ao invés de inteligência artificial, vou colocar aprendizado de máquina. Vamos ver se essa atualização, né, ela vai ocorrer. Fazer a requisição. Beleza. Na verdade já estava aprendizado de máquina, né? Que na verdade eu vou colocar inteligência artificial no lugar de aprendizado de máquina. A requisição aqui não foi mostrado, né? Vamos ver se efetivamente essa atualização ocorreu. Então, ocorreu nessa atualização, ela só não foi mostrada, né? No caso aqui. Beleza, se eu tirar só que ele está imprimindo aqui vários dados, né, do ID. Então vamos remover isso daqui rapidamente. Pronto. Removemos aqui. Digamos que agora a gente queira o quê? Que queira criar, né, uma nova área. Sei lá, a gente tem inteligência artificial, né, e tem a engenharia de software. Digamos que a gente queira criar uma área aqui com name algoritmos. Salvar. Vou executar. Aqui não apareceu novamente. Mas vamos fazer a lista aqui. Listando, né? A gente vê que a gente tem outra área aqui. A área algoritmos. Beleza. Como eu tinha mencionado, o for each, né, não funciona muito bem com funções assíncronas. Então vamos fazer só uma edição aqui. Por isso que a gente não estava conseguindo, né, ver ali os dados sendo atualizados. Então, ao invés de a gente fazer com for each, vamos fazer com for mesmo. For let area of areas. Beleza. Então, ao invés de fazer com for each, a gente vai fazer aqui uma interação com o nosso for. Beleza. Vamos executar agora. Agora, algoritmo, né? Tem o ID1. Então, vamos colocar aqui ID 2.1. Excelente. Aqui eu vou colocar, em vez de algoritmos, eu vou completar aqui com I, estruturas de dados. Beleza, vou fazer minha requisição. Aqui agora não está aparecendo mais, está aparecendo engenharia de software, mas vamos executar aqui para ver. Vou executar aqui mais uma vez. Beleza, porque eu botei o ID aqui, no caso, incorreto, né? Então, tenho que colocar o ID 3, que era o ID ali de algoritmo. O ID 1, né, era de engenharia de software. Então, tá correto. Agora, ele atualizou para algoritmos e estrutura de dados. Se eu botar de volta para algoritmos, ele vai executar normalmente. Se eu deletar aqui uma área, tirar, por exemplo, inteligência artificial, executar, ele vai ficar só com engenharia de software em algoritmos. Se eu, por acaso, colocar uma nova área, né, como a gente já fez, colocar, por exemplo, o nome da área
name robótica, executar. Vai ver, né, que ele criou essa área, ó, deu ID4. Bem, a gente já está conseguindo, né, fazer as nossas atualizações. Ok, vamos só configurar essa área aqui. Vamos criar new file, novo arquivo aqui chamado de área DAO. Área DAO.ts. Ok, aqui em área DAO a gente vai colocar só esses dados aqui, né? São específicos de áreas. Beleza, aqui em área DAO a gente vai colocar essas duas informações. E aqui, né, a gente vai criar essa classe área DAO. Então, vamos lá. Fazer aqui um Ctrl X primeiro para criar classe. Public classe área DAO. Pronto, agora eu posso colocar meus métodos. Ok, posso importar aqui as áreas. O que mais que a gente tinha? Tinha o get repository, né? O response. Tinha o response, né, do Express. E o get repository. Então, vou colocar isso daqui. Aqui não tem a palavra public, na verdade. Beleza, aqui a gente tem os dois métodos. Salvar aqui. Que eu vou exportar, né, esse área DAO. Então, export default área DAO. Excelente. Aí aqui tem o nosso Descent Controller, né? Eu posso... Aqui eu já coloquei o Descent Down. Eu posso colocar import área down from ponto barra dois pontos, na verdade, né? Down barra área down. O dois pontos que a gente tá na classe, no pacote, na pasta controle, né? Então a gente tem que sair dela, entrar dentro de down e pegar aqui o área down. Beleza, aqui a gente tem que fazer o que? Tem que dizer que área down, dois pontos, ela é do tipo área down vai ser igual a new área down. Excelente. Onde tiver descent down, né? Que a gente vai, em vez disso, vai colocar área down. De onde é que a gente mais tem? Tem aqui também. Vou colocar também área down. Beleza, salvar. Executar mais uma vez para pedir para atualizar, né? Tá funcionando também. Então vamos modificar aqui uma área. Essa daqui, algoritmos e estruturas de dados. Vou executar. Pronto, realizou a nossa modificação. Beleza, então tudo funcionando perfeitamente. Ok, o que é que eu vou fazer agora? Abrir um novo terminal. Git status. Para ver o que foi mudado. Git status para ver o que foi mudado. Git add ponto para adicionar as nossas modificações. Git status para ver. Git commit -m que a gente fez uma operação de update. Git status. Git push para subir as nossas modificações. Mudanças enviadas. Nessa aula apresentamos um método para atualizar os dados do nosso banco de dados utilizando TypeORM. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.